eu vou ler como base, né, a palavra de Neemias 4, alguns versículos. E outros versículos eu vou falando durante a pregação. Mas o pessoal que gosta de anotar, amanhã no debate, né, a gente consegue postar tudo certinho. Ou no final do culto, as folhas vão estar aqui. Quem quiser anotar, pode anotar com calma, tá bom? Antes de eu iniciar a palavra, eu queria perguntar para vocês, quem quiser responder pode levantar a mão. Eu queria perguntar como que você escolhe o seu amigo? Qual é a sua lista de critérios para escolher um amigo? Alguém pode me falar? Gabriel. Sim, Gabriel, gente. Sim, é maravilhoso. Fala, Gabriel. Eu vejo se a pessoa é boa, se é legal e eu quero fazer um amigo. Segundo Gabriel, a lista de critérios dele, a pessoa tem que ser boa e tem que ser legal. A Isabela, vamos lá, Isabela. Pra mim, os amigos da escola são legais, mas, por exemplo, eles não são os meus melhores amigos. Eles têm que ser da fé para serem os melhores amigos. A Isabela foi um pouquinho mais profunda ali. Para ser o melhor amigo dela, tem que ser uma pessoa da fé. Tá chegando ali no caminho. Mais alguém quer me falar um critério, alguma coisa que você escolhe, ou que normalmente você já vai se identificando com a pessoa para se tornar sua amiga? Mais ninguém? Que pensa qual? As pessoas estão com medo, assim, ó. Calma, gente, tranquilo, nós estamos em família, em amigos. Alguém que tem a mesma ideia, que pensa como você, que tem os mesmos ideais, né? Vai se aproximando. E assim você consegue ser amiga da pessoa. Quando você tem os mesmos gostos, aí você vai começando a se aproximar e vira amigo. Logo a minha mãe quer falar de pensamentos. Eu vou escolher um amigo. Eu fico preocupada. Gente. Então, segundo a minha mãe, as pessoas que pensam como ela, eu acho que você te ama. Tem uma diferença aí, mas tudo bem, a gente não entra nesse detalhe. Então, segundo o pessoal, vocês escolhem um amigo, uma amizade, se a pessoa é boa, se a pessoa é legal, se a pessoa é da fé, se a pessoa tem o mesmo pensamento, a mesma ideia, né, ali que você. Mas hoje eu trouxe aqui 6 versículos, né, 6 pontos que a Bíblia nos ensina como devem ser os nossos amigos. Mas não só isso eu quero tratar hoje. Nós falamos aqui como nós escolhemos os nossos amigos. Mas eu queria que a gente parasse para pensar. Você está sendo o amigo que você gostaria de ter? Porque às vezes a gente fala assim, o fulano é meu amigo, mas ele não faz isso por mim. O outro é meu amigo, eu considero como meu amigo, mas ele está pisando na bola. Será que você, como amigo, está fazendo tudo certinho? Você está sendo um bom amigo? Então hoje, através aqui da palavra, nós vamos saber se sim ou se não. Se nós temos as amizades certas e se nós estamos sendo a amizade que a Bíblia nos ensina. Quero uma pessoa aqui para pegar o primeiro. Pode vir mesmo. O primeiro. Isso. Vira aqui pro pessoal. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração, como música. Está escrito em Efésios 5,19. Embaixo está escrito: aqueles que te aproximam de Deus. Obrigada. Eu estava aprendendo ainda, né? Mas eu vou ler para que todos possam entender. A palavra de Deus diz assim, ó: cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com músicas. Esse versículo está em Efésios 5,19. E aí eu coloquei aqui embaixo, né? Aqueles que te aproximam de Deus. Então, o primeiro critério que nós precisamos ter para escolher
pessoas que andarão do nosso lado e serão os nossos amigos, e o tipo de pessoa, o tipo de amizade que nós devemos ser, é essa. É as pessoas que nos aproximam de Deus. Porque nós estamos aqui na fé, principalmente os adolescentes que estão entrando agora, nessa fase onde eles escolhem, né, quem são os amigos, quem vai falar com você, quem vai andar com você. Nós não podemos andar com pessoas ou escolher pessoas para estarem do nosso lado que não nos aproximam de Deus. Pessoas que não, a ideia, o pensamento dela, a prioridade dela não é buscar Deus. Porque se você é a pessoa que está aqui, que escolheu estar aqui na fé e quer ter uma vida com Deus, se você se juntar com pessoas que não são da fé, pessoas que não têm o mesmo pensamento que você, logo você não estará na igreja. Vamos falar da escola, onde todos aqui já passaram ou ainda estão passando. Quando chega a hora do intervalo, que é a hora que ali a gente tem tempo, os alunos, né, tem o tempo ali para respirar, para relaxar um pouquinho. Aí você anda, fica na rodinha da galera, por exemplo, que está ouvindo funk, que fala palavrão, que gosta de zoar o amiguinho, que gosta de falar mal da vida do outro. Isso é uma coisa engraçada, que eu tô falando, as adolescentes são assim, ó. Tipo, vamos analisar a nossa vida, combinado? Não, esquece o amiguinho. Agora pensa em você, o que você não deve fazer, combinado? Mas é isso, assim, se você anda com esse tipo de pessoa, você vai ser uma pessoa de Deus? Não, porque na hora do seu intervalo, ao invés de você buscar, tá ali ouvindo um louvor, lendo a palavra, ou evangelizando alguém. Porque quando eu era jovem, durante muito tempo na minha vida, eu usava o meu tempo livre para evangelizar aquela pessoa que não era de Deus. Porque eu tinha muitos colegas na minha sala que não acreditavam na fé. Eu aproveitava os teatros, aproveitava as festas que tinha para evangelizar e convidar as pessoas. Mas se você quer ser de Deus, você precisa entender que as suas amizades, as pessoas que você escolhe estar do seu lado, essas pessoas precisam te aproximar de Deus. Porque senão, quando você estiver passando por um momento de tribulação, sabe o que vai acontecer? Quando você chegar na pessoa que não é da fé para pedir um conselho, ao invés dela falar assim, ó, não, fica calma, você perdeu o emprego, vamos orar, Deus vai abrir uma porta para você, a gente vai fazer um propósito, a gente vai jejuar e vai dar certo. Não, se você se aproxima, você tem amizade com uma pessoa que não é da fé, ela vai falar, vamos encher a cara, você está precisando esvaziar a cabeça. E aí, ao invés de você ter um problema, que é a falta de emprego, você vai ter dois. Porque a pessoa começa a beber, começa a acarretar vários problemas, tanto para a vida dela espiritual, principalmente, porque isso não agrada a Deus, quanto para a sua família. Então, assim, olha a importância desse primeiro critério, sabe? O critério de escolher pessoas que te aproximam de Deus. E quando eu estava pensando nesse critério, eu pensei muito em Neemias, né? A maioria aqui do pessoal conhece, mas eu vou resumir. A história de Neemias é quando a cidade de Jerusalém ali foi destruída, o povo ali sofreram ali um ataque, a cidade foi destruída, e Neemias, que era do povo de Deus, mas naquele momento em que a cidade estava destruída, ele não estava em Jerusalém, ele estava em outra cidade, em outro lugar, servindo a outro rei. Mas quando ele ouviu falar que Jerusalém tinha sido destruído, ele ficou triste. Ele ali foi tocado por aquela situação, ao ponto ali do rei, que era ali quem ele servia, né? Perceber aquela situação e falar assim, por que você está com um semblante caído? Por que você está triste? E aí ele conversa com o rei, ele recebe ali a permissão para ir reconstruir ali a cidade de Jerusalém. E eu fiquei refletindo porque assim, gente, Neemias, ele estava ali em outra cidade. O problema de Jerusalém não tinha nada a ver com Neemias. Mas a família dele, os amigos, as pessoas que ele conheceu, o povo que fazia parte do povo dele estava ali em ruínas, mas tecnicamente, fisicamente falando, ele não tinha acontecido nada com ele. Ele não estava sendo abalado por aquela situação. Mas ele, por ser um bom amigo, quando ele soube daquilo, aquilo impactou e tocou ele. E aí ele recebe a chance, e por isso que Deus escolheu ele para reconstruir a cidade. E aí ele sai ali da onde ele estava, do lugar seguro, do lugar protegido, da paz que ele tinha, para ir para a cidade de Jerusalém, arregaçar as mangas e reconstruir a cidade.
Então, entenda, meu amado, que é esse tipo de pessoa que Deus quer que você seja, esse tipo de amigo, que quando alguém do seu lado está passando por alguma necessidade ou está passando por alguma dificuldade, você seja a pessoa que aproxima da pessoa de Deus. Porque normalmente, quando as pessoas passam por tribulação, normalmente as pessoas, a fé das pessoas dá uma caída. A pessoa fica abalada, a pessoa fica preocupada. E aí nós precisamos ser o amigo que vai levantar aquela pessoa. O amigo que vai falar assim, ó, você está numa situação ruim, está passando por esse problema, mas fica calmo, a gente vai orar. E Deus ele vai responder. Neemias, quando ele chegou para Jerusalém, ele não conseguia no estalar de dedos reconstruir a cidade. Mas aí ele foi com o que ele tinha, com o Espírito de Deus, com a coragem e com a determinação para fazer o que era necessário. E talvez você tenha um amigo que está passando por algum momento de dificuldade e você fala assim, eu não ajudo porque eu não posso fazer nada, não tenho como resolver. Mas a sua oração pode. Uma palavra que você ora e manda para a pessoa ajuda. Um louvor que você é tocado em mandar fortalece aquela pessoa. E talvez você não tenha a solução 100% para aquela pessoa, mas você é o amigo que vai fortalecer ela espiritualmente até que ela passe por aquela situação. Então que nós possamos entender o primeiro ponto. E agora o segundo. Alguém quer ler? Pode vir. É melhor serem dois do que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Eclesiastes 4, 9 ao 10. Aqueles que te ajudam na dificuldade. Então, o segundo critério é ter um amigo que te ajuda a levantar. E aqui o versículo, eu achei muito forte. A gente sempre conhece a primeira parte, a gente repete muito. Mas eu achei muito forte essa parte que ele fala assim, mas quem cai sem ter quem o ajude está em sério apuros. Eu fiquei pensando, as pessoas do mundo, vivem uma vida, apesar de, quando você olha nas redes sociais, quando elas estão no barzinho, na adega, ali, elas estão rodeadas de pessoas. Amigos não, de pessoas, vamos dizer assim. Sempre tem um monte de gente. Um tempo atrás eu fui na casa da minha avó e aí eu estava conversando com o meu primo, que é um jovem, que não tem muito entendimento, e aí ele estava passando por algumas dificuldades. E aí, em cima da mesa da geladeira, tinha uma garrafa de uísque, tinha uns 2 litros. Aí eu e a Larissa olhamos para ele e falamos assim, quando você comprou essa garrafa, quantas pessoas tinham com você nesse momento? Aí você, tava todos os moleques. Aí começou a falar o nome dos meninos, tinha uns 15 meninos. E aí a gente perguntou, e agora? Nesse momento você tá passando, quem tá com você? Aí ele parou, ninguém. Porque na hora de curtir, na hora de beber, na hora de fazer, tem um monte de gente. Mas no momento em que ele está passando por um momento de tribulação, não tem ninguém. E pensando na fé, nós não podemos ser esse tipo de amigo, como as pessoas do mundo. Como as pessoas, por exemplo, que na hora que a pessoa está na parte boa, na hora que ela está feliz, na hora que tudo bem, você é amigo. Mas aí quando ela passa por um momento de tribulação, quando ela está passando por um momento de dificuldade, que é a hora que você tem que levantar ela, aí você se afasta. Ou você não tem um amigo. Talvez você esteja aqui hoje e fale assim, eu passo por isso. Eu vivo uma vida no mundo, onde quando na minha vida está tudo bem, eu tenho um monte de pessoas, mas na hora que eu preciso, eu não tenho ninguém. Talvez porque você seleciona as pessoas erradas para estar do seu lado. Talvez você selecione as pessoas que só querem você na parte da curtição. Mas na parte que você precisa, e quem são as pessoas? São as pessoas da fé. Porque é aqui na igreja, que através da Bíblia, a gente aprende como deve ser a verdadeira amizade. No mundo não. O que o diabo quer é destruição. Então para você se destruir, vai ter um monte. Se você quiser, eu quero acabar com a minha vida, vai ter um monte de pessoas para ir com você destruir a sua vida. Mas você fala assim, eu quero me levantar, eu quero reconstruir, eu quero buscar Deus, eu quero colocar a minha vida no lugar. No mundo você não vai achar. É na igreja, é com Deus, é no altar que você vai ter essa força. E nós precisamos ser esse tipo de amigo. O tipo de amigo que levanta, o tipo de amigo que está ali para orar, para abraçar, para cuidar.
E Neemias foi essa pessoa. No momento em que Jerusalém ali estava ali caída, Neemias foi a pessoa que mesmo longe foi até Jerusalém para levantar Jerusalém. E ali ele ficou o tempo que foi necessário. O tempo que foi preciso ele ficou ali. E ele não precisava, porque como eu falei, aonde ele morava, estava tudo bem. O reino onde ele habitava não estava sofrendo ameaça. Ele não precisava ficar sem dormir, ele não precisava ficar fazendo trabalho físico, porque reconstruir uma cidade é com dificuldade. Tem ali, é pesado. Mas Neemias escolheu, porque ele era um bom amigo. Agora, uma terceira pessoa, para ler o próximo. Sou amigo de todos que te temem, dos que obedecem às tuas ordens. Salmo 119, 63. Aqueles que são obedientes a Deus. Então, o terceiro critério que a Bíblia nos ensina é que nós devemos ser amigos de quem é obediente a Deus. Se você quer ser uma pessoa de Deus, como você vai andar com uma pessoa que não obedece ou que anda totalmente contrário à fé? Vai dar certo? E a Bíblia fala que luz e trevas não se misturam. Se você anda com uma pessoa que bebe mais cedo ou mais tarde, você vai ser a pessoa que bebe. Se você anda com a pessoa que fala palavrão, mais cedo ou mais tarde, você vai ser a pessoa que fala palavrão. E, gente, olha, eu estou na igreja há 14 anos. E há 14 anos eu escuto as pastoras ensinando isso. E acredite, é real. Quando a gente para analisar na história da igreja, a gente consegue ver as histórias, a gente vê que é real. Isso não é, é só mais uma coisa que é falada. Não, é real. Nós precisamos vigiar e nos atentar com quem está do nosso lado. Se o seu objetivo de vida é buscar a presença de Deus, é ser de Deus, é ser um homem, uma mulher que serve ao Senhor, você precisa buscar ter pessoas do seu lado que obedecem à vontade de Deus. Porque senão não vai dar certo. Porque senão o tempo vai passar e aí o seu sonho de servir a Deus vai ser apenas um sonho. Porque a cada dia que passar você vai estar distante dele. Então, os adolescentes, os jovens que estão na escola, precisam selecionar mesmo as pessoas que vão estar do seu lado. Aquela pessoa que ela escolhe, ela só fala palavrão, ela só fala besteira, ela só quer falar de menino, só quer falar de namorado, só quer falar de besteira, não vai andar comigo. Tia, mas eu vou ficar sozinho na escola? Porque eu sei que não é legal ficar sozinho. Mas é melhor você ficar sozinho com Jesus, o seu melhor amigo ser Jesus, do que você andar com uma pessoa que vai te afastar da presença de Deus. Quantas vezes na escola tem sempre aquela duplinha que vive tendo advertência, vive tendo chamada atenção. E sempre um faz, o outro copia. Por quê? Porque é isso. Quando você anda com uma pessoa, você começa a pegar o jeito da pessoa. O jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa pensa, o jeito que a pessoa anda. Quantas vezes você fala uma palavra, você fala uma coisa que nem é do seu jeito de falar, mas como o seu amigo fala de tanto ouvir, fica aqui na sua mente e você acaba repetindo. Isso é normal. Isso assim, quem é de Deus e quem não é. Quando você é de Deus e anda com pessoas de Deus, então, olha, Obreira, eu não estava sendo de Deus, eu estava sendo uma pessoa fraca na fé, e eu quero ser de Deus. O meu conselho para você é, se você quer ser de Deus, se você quer se aproximar de Deus, ande com pessoas que são de Deus. Porque o jeito delas vão influenciar a sua vida a se aproximar de Deus. Agora, se você é a pessoa que anda com pessoas que fazem aquilo que não agradam a Deus, que são desobedientes a Deus, mais cedo ou mais tarde, você é a pessoa que também não vai obedecer a Deus. Porque isso é natural da vida do ser humano. Aqui a gente vai falar milhares de vezes que nós somos parecidos com as 5 pessoas mais próximas da nossa vida. Então para pensar, quem são essas pessoas? Quem são as 5 pessoas que mais influenciam você? Aí pensa assim, qual é o seu objetivo? Buscar a presença de Deus? Será que o seu objetivo com as pessoas que você anda está batendo? Está certo? Se não, você precisa mudar o seu meio de amizade, as pessoas que você anda. Porque senão você nunca vai chegar no seu objetivo. Você não pode querer ser a pessoa que, eu quero que um dia na minha casa tenha uma árvore
de banana. Eu quero ter uma bananeira na minha casa, mas aí eu vou plantar a semente de melancia. Sabe quando eu vou ter banana? Nunca. Porque eu plantei melancia. Se você é a pessoa que quer ser de Deus, que quer estar na vontade, que quer fazer a vontade de Deus, mas anda com pessoas que não são de Deus, que não obedecem a palavra de Deus, então você nunca vai ser a pessoa de Deus. Vai ser só uma vontade. Eu tenho a bananeira, né, no meu quintal, vai ser só uma vontade. Porque o que eu plantei foi melancia. Então, mais cedo ou mais tarde, o que vai nascer é melancia. Mas aí, se eu me arrependo, eu tenho a chance de ir lá, cavar o buraco, tirar a semente da melancia, plantar a banana, para que no futuro eu possa colher banana. Então, que nós venhamos pensar sobre isso. A quarta pessoa agora. Luana. E orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Tiago 5,16. Aqueles que oram por você. Então, obrigada. O quarto critério que nós temos, que a Bíblia nos ensina, é que nós precisamos ser o amigo e ter o amigo que ora por você. Eu achei muito forte porque ele fala, né, aqui nesse versículo, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Eu falei, né, um pouquinho atrás, que às vezes você olha o seu amigo e aí você não sabe como ajudar. Você não tem a solução. Você não tem aquilo que ele espera. Mas a Bíblia nos ensina que através da nossa oração nós podemos mudar e transformar a vida do outro. Eu lembro que o vô sempre conta o testemunho, né? Que quando a avó, aqui na madrugada, que ela saiu para se matar, para se jogar na frente do metrô, e ele acordou e ele não sabia onde ela estava, ele não tinha o que fazer fisicamente. Porque ele não sabia qual seria a direção, aonde ele poderia procurar ela. Ele poderia ter ido para o leste, ela ter ido para o oeste, ia desencontrar. E aí o que ele fez? A melhor coisa que ele pôde fazer, e por isso que ela está aqui hoje, ele dobrou o joelho dele e ele orou por ela. E ali Deus pôde agir. E aí para pensar na sua vida. Será que Deus ele pode contar com você para mudar, para curar a vida do seu amigo? Às vezes você bate no peito e fala assim, eu sou amigo do fulano. Aí eu pergunto, você ora pelo fulano? Você é a pessoa que está sempre orando, está sempre ali pensando, está sempre sendo a pessoa espiritual na vida do fulano? Porque ser amigo só para conversar no WhatsApp, isso não é ser amigo segundo a Bíblia. A Bíblia nos ensina que o amigo, ele ora. Ele se preocupa com a parte espiritual. Porque nós sabemos que quem aqui, por exemplo, quando morrer, quer que seu amigo vá para o céu com você? Todo mundo. Ninguém aqui é amigo de uma pessoa e fala assim, não, eu estou tranquila, eu vou para o céu, mas o meu amigo eu sei que ele vai para o inferno. Para mim tudo bem. Então, seu amigo da onça, você não é amigo da fé. Porque o amigo da fé, ele se preocupa com a parte espiritual. Ele se preocupa se o amigo está bem. Antes da gente ter uma amizade física, a nossa maior amizade, a principal da nossa vida, tem que ser o nosso relacionamento com Deus. A nossa amizade com Deus tem que estar bem. Para depois vir a nossa amizade física. E se você é um amigo que está aqui, cuida do seu amigo em todos os sentidos, mas não cuida da parte espiritual, você está sendo um mau amigo. E eu quero ler aqui em Neemias, né? Como nós estamos falando dele. Deixa eu só achar aqui. Neemias 4. O 4. Que fala assim, ó. Então eu orei, ouve-nos, ó nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Aqui ele fala que eu orei, quem fala é Neemias. Quando ali o inimigo, né, quando eles estavam reconstruindo a cidade, e ali o inimigo cria uma estratégia para tentar acabar com a reforma, com a construção, Neemias, o que ele faz? Ele ora. Quando a gente lê a história de Neemias, nós percebemos várias situações onde ele tem estratégia, onde ele é um bom líder, onde ele consegue liderar e cuidar de tudo. Mas por que ele era esse homem? Porque ele era um homem que ele orava,
que ele buscava ali a intimidade dele com Deus. Então, aquilo tudo que ele tinha não era dele, do homem, era porque ele era cheio da presença de Deus. Então, por isso que ele tinha o que dar. Muitas vezes nós queremos ser amigos de alguém, mas nós não temos nada para dar. Porque aquilo que você pode dar é a presença de Deus. Mas se nem você tem Deus na sua vida, como você vai dar para o outro o que você não tem? Eu não posso falar assim, eu quero muito dar uma caixa de bombom para o Gabriel, mas eu não tenho a caixa de bombom. Então como que eu vou dar uma caixa de bombom para o Gabriel? Eu preciso primeiro ter, para depois eu dar. Então se você busca ser um amigo de Deus, um amigo da fé, um amigo que vai aproximar a pessoa de Deus, você precisa ter Deus na sua vida. Buscar Deus na sua vida. Porque aí sim, cheio da presença de Deus, cheio dele, você vai conseguir transbordar de Deus na vida do seu amigo. E agora o quinto. Alguém? Quinto. Provérbios 27, do 5 ao 6. A repreensão franca é melhor que o amor escondido. As feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. Aqueles que te exortam e te aconselham quando necessário. Até agora, nós estamos falando da parte legal, da parte boa da amizade, da parte que o amigo ora por você, que o amigo te levanta, que o amigo cuida, que o amigo faz. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro amigo, a pessoa que é uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai te aproximar de Deus, ela vai te exortar quando for necessário. O que significa isso, né? Que ela vai repreender, que ela vai brigar com você quando for necessário. E quem gosta de receber briga? Quem gosta de ser exortado? Quem gosta de ser repreendido? Ninguém, porque não é confortável a pessoa chegar em você e falar, olha, sabe a atitude que você está tendo? Está errado. Sabe esse caminho que você está indo? Está errado. A gente não gosta de ouvir, a gente sempre quer ouvir a parte boa. Mas se você tem um amigo do seu lado que sempre bate nas suas costas e fala que você está certo sempre, eu tenho uma péssima notícia para te falar. Essa pessoa não é sua amiga. Porque o verdadeiro amigo vai puxar sua orelha quando for necessário. Porque é através da repreensão que vai vir um crescimento. É você sendo repreendido, é você percebendo que você está andando no caminho errado, é você percebendo que as suas ações estão erradas, é que você tem a chance de mudar. Agora, se você olha com a pessoa que tudo para ela, tudo bem, que sempre que você fala, tá tudo certo, você grita e ela fala, tá certo. Você é o caminho, tá certo. Essa pessoa não quer o seu bem, porque ela está vendo você caminhando para o buraco e não está fazendo nada. Ela está vendo você caminhando no buraco e está falando, tá certo. É só a gente pensar num exemplo muito simples. Quando um bebê que não tem noção nenhuma, toda criança tem a mania de querer colocar o dedo aonde? Na tomada. Se o pai olha e fala assim, tudo bem, pode colocar, o que vai acontecer com aquela criança? Ela vai tomar um choque e vai morrer. Então o pai que ama, ele vai lá e repreende, chama atenção. Uma vez? Não, vale, porque a criança insiste em colocar o dedo no buraco que não deveria colocar. O amigo é a mesma coisa. O amigo precisa te chamar a atenção. E eu achei muito forte isso, porque na segunda parte ele fala, as feridas feitas por um amigo sincero são melhores que os beijos de um inimigo. E os adolescentes que estão na escola, às vezes você quer andar com a pessoa que sempre quer falar o que você quer ouvir. Você sempre quer andar com aquela pessoa que concorda com tudo o que você faz. Aí quando tem um amigo que fala, olha, tal pessoa, né? Assim, fala, ciúmes. A gente foge tanto de falsidade, a gente sempre fala assim, quem quer ter um amigo falso? Ninguém. Todas as pessoas que têm um pouquinho de consciência não concordam com a falsidade. Mas às vezes você escolhe e prefere as pessoas que vão te bajular. As pessoas que vão bater nas suas costas e falar que tá tudo bem. Porque quando um amigo quer te exortar, quer te levar para o caminho certo, você fica bravo. Então você tem que saber se você concorda e se você quer ter a falsidade na sua vida ou não. Porque o amigo sincero, ele não vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar o que você precisa ouvir. E às vezes aquilo que nós precisamos ouvir dói, machuca.
mas é aquilo que vai nos fazer crescer. Mas é aquilo que vai nos dar a chance de consertar o que precisa ser consertado. Agora, se a pessoa sempre concorda, sempre está tudo bem, sempre está tudo certo, às vezes o conselho que você busca com seu amigo não é o conselho que você quer ouvir. É o conselho que você precisa, mas é o conselho necessário para a sua mudança. E aqui em Neemias 14... peraí, no 14 não. Só um minutinho. Aqui no 14 mesmo. Neemias fala assim, ó. Examinei a situação, reuni os nobres, os oficiais e o restante do povo, e lhes disse: não tenham medo do inimigo. Lembre-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, e seus filhos e suas filhas, e suas esposas e seus lares. Aqui, Neemias, ele reúne o povo e fala para o povo que eles não deviam temer. Porque, nos versículos acima, o povo ali estava ouvindo ali que os inimigos iriam atacar e começaram a ficar com medo. Quando a gente lê essa história, eu até estava comentando com a Larissa, parece até que quem precisava de ter a sua casa reconstruída era Neemias e não o povo. Porque o povo toda hora, ai, tô com medo, ai, tô cansado, ai, mas não sei o quê. E Neemias, gente, vamos lá. Você serve a um Deus vivo. Vamos lá, arregaça a mão, vamos fazer. Não precisa temer. E se a gente tiver que lutar, vocês vão lutar pela família de vocês, pela casa de vocês. Porque Neemias precisava lutar? Não. Até porque se ele lutasse, ele corria o risco de morrer. Porque na guerra é normal. A pessoa ir lutar e pode ser que ela morra na guerra. Quantas pessoas vão guerrear e morrem? Mas Neemias, ele mesmo não saindo da casa dele, não saindo ali, o lugar onde ele morava, ele estava ali alertando e muitas vezes tendo que animar e repreender o povo. Porque se dependesse do povo, a cidade de Jerusalém nunca teria sido reconstruída. Mas que bom que existia um homem que era usado por Deus e ali se preocupava, tinha empatia com a dor do outro. Porque aquela dor não era dele. Era do povo de Jerusalém. Mas muitas vezes, quando a gente lê o capítulo 4, a gente percebe que Neemias era o mais interessado em animar o povo. Então, às vezes, você está vivendo uma vida tranquila e o seu amigo está lá te chacoalhando, está falando, porque ele se preocupa com você. Porque ele quer ver o seu bem. Porque ele quer ver a sua vida sendo reconstruída. A sua vida sendo levantada. Para ele não é tudo bem. Eu lembro, né? Quando a gente assistiu o filme, eu não lembro agora qual o filme, mas eu lembro da frase, que se eu não me engano é o Provas de Fogo, onde ele tem ali os bombeiros, e ali um deles está com o casamento sendo destruído, e aí o amigo vem, que era ali da igreja, ele já tinha entendimento da palavra, dá ali para ele umas dicas de como, né, ele ia conseguir salvar o casamento. E ali aquele amigo que estava com o casamento destruído fica surpreso, né, com aquela atitude. E aí ele fala: eu não posso ficar sentado comendo salada enquanto a sua casa pega fogo. É mais ou menos assim a frase. E é isso. Nós não podemos ser um amigo que fica tranquilo no nosso lugar, na nossa vida, como se nada tivesse acontecendo, enquanto a casa da pessoa que nós escolhemos como amigo, que nós queremos ter como amigo, é destruída. Então nós muitas vezes vamos ter que ser o amigo chato, o amigo que vai exortar, o amigo que vai repreender, o amigo que vai ensinar o caminho. Mas tudo isso para ver o crescimento, a evolução e a pessoa com Deus. E agora, o último, alguém quer ler? A tia Lu vai ler hoje. Alegrem-se com os que se alegram. Romanos 12, 15. Os que se alegram com suas conquistas. Eu fiquei pensando muito nesse versículo, porque no mundo as pessoas normalmente não têm esse tipo de visão que a Bíblia nos ensina, que nós temos que nos alegrar com o que se alegram. Isso significa que quando o seu irmão, quando o seu amigo, ele conquista algo, mesmo que não tenha nada a ver com você, isso precisa alegrar o seu coração. Mas se ao invés disso, quando o seu amigo conquista algo, o seu coração pensa assim, ó:
Ah, que bom pra ele, mas deveria ter sido eu. Ah, eu mereço mais do que ele. Ah, ele teve sorte. E quando você tem esse tipo de pensamento, no fundo, porque você tem inveja do seu amigo. Então, no fundo, você não é amigo. Porque o amigo, ele vai se alegrar. Ah, a minha amiga comprou uma chave. Eu fico feliz porque ela comprou uma chave. Porque parabéns pra ela, que bom que ela teve condições. Ah, minha amiga comprou uma mansão, mas eu moro num barraquinho. Não é sobre você. É sobre o outro, é que o outro conseguiu. E nós precisamos cultivar isso no nosso coração. Porque nós crescemos, muitas vezes, na nossa família ou no mundo, com essa ideia de que, não, a pessoa pode estar bem, mas nunca melhor que você. Isso é feio. Nós não podemos ser a pessoa que está aqui dentro da igreja, mas tem um espírito de inveja que o mundo tem. A pessoa pode, ela tem que sentir a vontade de contar para você que ela teve uma conquista, que ela conseguiu comprar a geladeira dela. Agora, se as pessoas não conseguem contar para você a conquista delas, é porque talvez quando elas te contam, você sempre é a pessoa que, ah, você comprou uma geladeira? Nossa, mas a minha é melhor. Ah, você comprou um carro, mas o meu é de 4 portas, isso é de 2. Gente, não! Essa não pode ser a visão dos adolescentes que às vezes estão na escola e tem essa coisa de querer provocar mais que o outro. Não! O seu amigo conseguiu ter condições de comprar uma mochila nova? Parabéns, que bom! Cultiva, treina isso no seu coração. E quando o pensamento vier de olhar com inveja, repreende, não aceita. Não aceita esse tipo de pessoa. Porque assim, ó, o outro conquistar e você ter um olhar de inveja, não muda a vida do outro, muda a sua. Por isso que talvez a sua vida seja uma vida amarrada. Talvez você olhe e fale assim, nossa, fulano está 1 mês na igreja e a vida dele já foi transformada. Eu estou há 10 anos e estou no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque o fulano está preocupado em conquistar as coisas dele. E quando alguém conquista, que não é ele se alegra. Agora você está sempre preocupado com o que o outro conquistou ou deixou de conquistar. Você está sempre menosprezando a conquista do outro. Por isso que a sua vida não vai para frente. Por isso que a sua vida às vezes é amarrada. Porque você é um amigo que na verdade nem é amigo, né? Mas é a pessoa que está ali secando, invejando. E nós precisamos cultivar isso no nosso coração. Eu vou me alegrar pela conquista do outro. Não importa se é uma conquista aos meus olhos pequena ou grande. Se para ele é uma conquista, eu vou me alegrar com ele. Porque se ele estivesse chorando, eu ia chorar com ele. Então por que na conquista eu não vou me alegrar também? Que nós possamos refletir sobre isso. Eu fiquei pensando nessa história, nesse versículo, eu pensei na amizade de Davi e Jonatas. Porque, para as crianças que não sabem, né? Davi, todo mundo sabe que foi um grande rei, mas antes de Davi ser rei, quem era rei antes de Davi era Saul. E pela lógica, né? Depois que Saul saísse do trono, quem assumiria era seu filho. Mas aos olhos de Deus não escolheu Jonatas, Deus escolheu Davi. Então, tecnicamente falando, Davi era uma ameaça para Jonatas. Porque ali, pensa, você ter a chance de ser rei, de ser poderoso, de ter riqueza, de ter mulheres, de ter dinheiro e ter alguém que você sabe que vai conquistar esse lugar no seu lugar. Jonatas poderia pensar assim, mas ele não pensava. O amor que ele sentia por Davi era muito maior que o trono. E por isso que depois, mesmo quando Jonatas morreu, Davi vai lá e traz o filho de Jonatas que estava ali e cuida dele. E nós precisamos entender isso, que a amizade que nós temos pelas pessoas, aquilo que você quer cultivar, o relacionamento que você quer cultivar, não pode ter nada a ver com uma coisa material. Tem que ser muito maior. É assim que a Bíblia nos ensina. Ali Jonatas não estava preocupado que Davi iria assumir o trono. E qual seria a vida dele se ele não fosse rei? Já que talvez ele foi criado para isso. Mas aos olhos de Deus ele não era a pessoa, era Davi. Mas isso não atrapalhou a amizade deles. E no final, a boa ação que ele teve ali, a boa atitude que ele teve com Davi, refletiu na geração dele. Para pensar, se hoje
tem como amigo e as ações que você tem com essa pessoa, se você morresse hoje, será que a sua descendência, será que os seus seriam acolhidos pelos seus amigos? Será que você cultiva isso? Será que você semeia isso? Esses dias, né, nós fomos num velório e nós estávamos falando sobre isso, sobre a importância da gente deixar um legado, sabe? Da gente morrer, mas sabendo que as nossas ações, as nossas atitudes impactaram a vida do outro de uma forma positiva. Porque, para pensar, quão triste é uma pessoa que viveu anos, e pode ser jovem ou mais velha, mas que morre e a pessoa não deixa nada de bom em ninguém. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Que quando nós morrermos, nós podemos deixar nas pessoas que vão ficar o impacto de que, nossa, tal pessoa era de Deus. Olha, eu estou aqui hoje, mas eu lembro que um dia eu precisei de uma palavra, eu precisei de uma oração, eu não estava bem com Deus e essa pessoa me aproximou de Deus. Essa pessoa foi usada por Deus. Que nós possamos refletir, sabe? Qual é o nosso legado? Qual é a marca que nós queremos deixar nas pessoas? E que assim nós possamos buscar, sabe? Em Deus, com Deus, ser um bom amigo. Ser o amigo que acolhe, ser o amigo que ora, ser o amigo que exorta e ser o amigo que se alegra quando é momento de se alegrar. Amém?